Outra questão da denúncia que merece consideração é o homicídio que não tem motivo. Na verdade, todo homicídio tem um motivo, não é? A gente que não sabe qual é, às vezes. E como fazer, qual a dificuldade que existe para promover a denúncia nesse sentido? Quando eu não sei qual é o motivo, eu aponto na minha denúncia que o fato por situação, por motivo ainda não bem definido ou ainda não definido, fulano de tal, José da Silva, efetuou disparos de arma de fogo contra o João. Não conheço o motivo, não preciso ter vergonha de dizer isso, até porque no plenário eu vou ter que enfrentar esse quadro. E o quadro é esse, de motivo desconhecido. O homicídio não precisa, pelo menos na sua forma fundamental, ele não precisa do motivo para existir como fato típico, como fato autônomo. E acontece desse tipo de situação ser levada a plenário. E aí, normalmente, e assim deve ser, o advogado defensor deita e rola, porque é difícil para a lógica humana compreender uma ação tão brutal, um ato de barbárie como um homicídio, crime de sangue, sem um motivo minimamente razoável para isso, não é? O jurado, pessoa de bem, pessoa comum do povo, ele espera que se traga uma explicação para aquilo. Por que, meu Deus do céu, se chegou até esse ponto? Não é? Essa questão é importante e afronta a lógica humana o promotor não trazer uma explicação para isso, mas acontece. E se eu não tenho como inventar, não tenho como criar um motivo, não é? E o ser humano pratica homicídio pelas mais diversas razões. Os colegas vão lembrar, o Dostoiévski, no Crime e Castigo, ele traz um exemplo do Raskolnikov, que é o herói dele no livro, não é? E o Raskolnikov, ele pratica um homicídio no Crime e Castigo, ele pratica um homicídio pelo fato de se achar num patamar superior à moralidade média. Pelo fato de se achar um super-homem e acha que ele tem direito sobre a vida e morte, direito de decidir sobre a vida e morte das pessoas. A esse ponto chega o ser humano. Nós temos as mais diversas razões, e o jurado, ele, que é uma pessoa de bem, se espera dele que seja uma pessoa de bem, não consegue compreender muitas vezes a dimensão disso e como é que se chega até a prática de um crime nessas condições ou sem uma base, um móvel que possa explicar. Quando nos deparamos com essa questão no plenário do júri, é importante que nós tracemos o quadro do motivo. Possivelmente existe o motivo, não é? Mas eu não conheço o motivo e por isso não qualifico o homicídio pelo motivo. Por isso não digo que o motivo que foi praticado por motivo torpe ou por motivo fútil. Por isso não é um crime mais grave, mas é um homicídio, pelo menos na sua forma fundamental. Um homicídio na sua forma fundamental que merece a resposta penal prevista na legislação pertinente. É isso que o jurado precisa entender. Muitas vezes me vi aparteado pelo defensor me dizendo o seguinte: o senhor me explique pelo menos a razão para que o réu tenha praticado essa barbaridade que o senhor está dizendo que ele praticou. Nem o motivo o senhor trouxe aqui para o júri. O senhor não sabe nem por que o acusado fez isso e está dizendo que fez. Eu digo isso para ele: doutor defensor, com todo respeito, o senhor pergunte para o seu cliente. Pergunte para o seu cliente, porque ele certamente sabe a resposta, acobertado pelo direito constitucional do silêncio ou pelo direito constitucional a mentir. Disse aqui para o jurado que nada fez, mas ele sabe por que fez. Não quis dizer e de alguma forma foi beneficiado por isso, porque possivelmente o motivo de alguma forma, em via de regra acontece, qualificaria o delito. Mentir o motivo, esconder o motivo, é interessante para o acusado, no mais das vezes, até para afastar eventual situação de qualificadora. Superada a fase de denúncia, o processo de júri, ele funciona quase que no automático. A produção de prova no juiz de formação de culpa, a dificuldade é trazer a testemunha para a instrução, trazer a testemunha para ser ouvida perante o juiz. Em São Paulo é muito comum, pela dimensão da cidade, não é?
que as pessoas sumam, desapareçam naquele mundo e que as pessoas não são localizadas depois. Esse é o grande trabalho, mas o processo corre quase que automaticamente até a fase de pronúncia, não é? Então, o que passa a ganhar interesse para nós é a fase de preparação para plenário. Na fase do 422, na fase do antigo libelo crime acusatório, é uma fase extremamente importante. Pronunciado o acusado, é aberta a oportunidade às partes para a fase do 422. Essa fase do 422 é a hora que o promotor de justiça vai resolver os problemas que eventualmente ainda existam antes do julgamento. E é muito comum que esses problemas existam. O doutor Edilson Mugeno Bonfim usa a expressão vestir o processo. É a hora que o promotor de justiça e também o defensor do seu lado, evidentemente, vai vestir o processo. E vestir o processo também inclui a questão do perfil da vítima e o perfil do réu. O jurado é extremamente apegado com isso. O jurado quer saber quem era a vítima. O jurado quer saber quem é o réu. E se o promotor de justiça não vier em plenário para contar efetivamente quem é aquela pessoa trajada em pele de cordeiro que está sentado esperando uma resposta da justiça, não é? Ele vai continuar trajado em pele de cordeiro. Cabe ao promotor mostrar quem efetivamente é essa pessoa e também fazer o contraponto, trazer a figura da vítima. E na fase do 422 é a oportunidade que o promotor vai ter, se já não fez antes, de trazer mais informações sobre a figura da vítima. Esse trabalho que às vezes os defensores fazem, de trazer testemunha para apontar conduta social, então, esse trabalho é válido para o Ministério Público no júri. Ainda que com documentos, mostrar que o réu era mesmo uma pessoa trabalhadora, era pai de família, a vítima era pai de família, era uma pessoa honesta, e fazer esse contraponto e colocar réu e vítima, no mínimo, numa posição de equilíbrio. No mais das vezes, a vítima está numa condição de dignidade melhor, é fato, não é? Mas, no mínimo, trazer a uma condição de equiparação. Tá certo? Essa preocupação a gente tem que ter. O ideal seria fazer 2 leituras do caso quando da preparação para o julgamento. O ideal seria fazer uma primeira leitura técnica para se chegar à conclusão da culpabilidade ou não do acusado. Primeira leitura de provas, não é? Primeira leitura efetivamente profissional do caso. Cheguei à conclusão que o réu é culpado. Sim, merece a responsabilização. Faço uma segunda leitura do processo, exclusivamente para pensar os detalhes que vão me mostrar quem é réu, quem é vítima, para mostrar ao jurado quem efetivamente eles vão julgar. O sujeito era assim, o sujeito era assado, o sujeito tem uma folha de antecedentes, que se for jogar no chão, vai daqui até a porta desse auditório. Tem colega que faz, eu já fiz no passado, hoje eu não faço isso mais. O colega enrola, né, a folha de antecedentes, faz um rolinho, cola o final, né? Cola o final de um começo do outro, faz aquela ficha corrida e joga até lá na frente. Eu não estou dizendo que eu não faço mais porque eu achei errado, não. É um modo de ser. Eu acho que tem outras formas de mostrar. Eu acho que com o discurso, talvez, isso possa ganhar até mais força. Mas é uma forma de fazer, é uma forma de trabalhar, é uma forma de mostrar para o jurado quem é efetivamente aquela pessoa que agora chora, que agora traz aquela família, não é, para sensibilizar o julgador. A rolar ou não testemunhas, que essa é a fase própria, a fase do 422. Não existe uma metodologia específica, uma regra geral para isso. De regra, quando o caso está bom, bem preparado, eu não arrolo, a não ser que eu tenha certeza da condição daquela testemunha de manter aquele bom depoimento prestado em juízo no plenário. Se eu não tiver essa certeza, eu prefiro não ouvi-la no plenário, porque aconteceu mais de uma vez da pessoa no plenário, prova consistente, voltar atrás e muitas vezes
em razão de medo, em razão de uma ameaça que não apareceu, não é? Em razão de dificuldade do ponto de vista de proteção. Isso acontece com bastante frequência, em especial em caso de homicídio envolvendo criminalidade organizada, envolvendo testemunha que mora numa comunidade em que o Estado não tem a inserção que deveria ter. Mas é difícil, e vejam, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, é difícil porque muitas vezes o promotor precisa encarar o advogado no sentido de explicar por que ele não arrolou, não é? Há um confronto de prova, o advogado vai dizer, o senhor devia ter trazido esse cidadão aqui então, o senhor sequer arrolou a testemunha para plenário. E aí eu preciso ter um bom fundamento para isso. O bom fundamento, no mais das vezes, é o seguinte, já prestou mais de um depoimento, não é? Tem um quadro de medo nesse processo, faz anos, muitos anos que o crime aconteceu, e essa prova aqui não viria de modo a trazer, a robustecer o conjunto. Viria sim a trazer um quadro de pânico, um quadro de medo para essa testemunha e impor um constrangimento além do necessário. Isso, no mais das vezes, explica, mas em determinados casos a gente pode ter algum tipo de dificuldade com relação a isso. Mulher, vítima sobrevivente, tentativa de homicídio do marido com a mulher, definitivamente não entra no meu rol para plenário. Não entra, porque invariavelmente, a esposa chega no plenário para dizer que tudo não passou numa discussão familiar e que a justiça não deve meter o bedelho nesse tipo de situação, não é? A justiça não deve dizer. Às vezes a vítima aparece ali e quando é possível, é evidente que ninguém vai conversar com testemunho, com vítima com relação a conteúdo, mas eu só pergunto o seguinte, quando é possível ter contato. A senhora está... Como é que está lá? Está bem com ele? Ah, está ótimo, doutor. Ah, está ótimo. Nossa, depois disso parece que a relação esquentou. E nós estamos falando de tentativa de homicídio. Nós estamos falando de tentativa de homicídio, por incrível que pareça. Então é complicado esse negócio, não é? E eu não quero saber se a relação esquentou ou se a relação não esquentou. O fato é que eu tenho um crime de tentativa de homicídio, de ação penal pública incondicionada, e como, né, promotor e fiscal da lei, a gente tem que levar essa acusação a bom termo até o final. Então essa vítima ela é dispensada se apareceu e sequer, eu costumo sequer arrolar, que às vezes o bom defensor até sabe disso e arrola a vítima e aí paciência, né? A gente tem que ouvir e não tem o que fazer. Mas esses cuidados devem ser tomados. Não existe uma regra rígida com relação à oitiva de vítima e testemunha para plenário, mas é preciso analisar com cuidado cada caso em especial. O estudo do júri, e aí a gente já caminha para o plenário, a preparação para o julgamento é tão importante quanto o plenário em si. O promotor bem preparado, o promotor que conhece o caso com detalhes, não tenha dúvida que é 70%, 80% do trabalho encaminhado. É fácil não é, na verdade nunca, mas vamos dizer assim, temos menos dificuldades quando o processo é um processo tradicional, processo ali com 2, 3, 4, 5 volumes, não é? O duro é a preparação de um julgamento, como no caso do prefeito Celso Daniel, que o processo conta incluindo inquéritos, correlatos e, enfim, 76 volumes. 76 volumes. Preparar um plenário de 76 volumes para uma exposição de 1h30 e depois 1 hora de réplica, esse é um grande desafio. É um grande desafio. Consolidar toda aquela informação de anos de investigação e processo naquele tempo, não é? Essa é a grande dificuldade. Especificamente com relação ao Celso Daniel, o procurador-geral me designou e me tirou do cargo das funções do GAECO por 30 dias para estudo do caso. Dá tempo. Aí, dedicação exclusiva, a coisa funciona bem. Mas voltando para o dia a dia da promotoria, a gente não vai ter esse tempo no mais das vezes. É preciso pedir socorro, preciso pedir um auxílio, eventualmente, de um colega substituto que possa nos amparar ali naquele momento, mas o fato é que fazer a preparação de forma assodada, tenha 100 volumes, o processo tenha 2, encaminhar a solução do caso para um destino que não é aquele que nós vamos defender. Tá?
perante o jurado. Então, essa preparação é fundamental. Do ponto de vista bem prático, nesses casos muito volumosos, eu tive a oportunidade de trabalhar num outro caso, que a gente vai cuidar um pouquinho adiante, num caso que envolvia tráfico de órgãos humanos, que aconteceu em Taubaté, em 1986. Doutor Lucídio me falava, né, conversávamos sobre essa dificuldade do tempo até o plenário. Esse caso que eu trabalhei, o julgamento foi em outubro do ano passado, foi exatamente um ano, aconteceu em 1986 e foi julgado em 2011, por incrível que pareça. E o processo desse caso, que ficou conhecido à época como caso Calume, porque o denunciante era um médico, né, ali de Taubaté, que se chama Dr. Roosevelt Calume, e ele trouxe à tona essa história do tráfico de rins que acontecia em Santo André, acontecia em Taubaté, não é? Os rins eram extraídos de pessoas que não tinham diagnóstico de morte encefálica devidamente comprovado, ou seja, extraía rins de gente viva. Mandava para o Hospital Oswaldo Cruz, aqui lá de São Paulo, para fins de transplante em pessoas com condição financeira para custear isso. É um quadro complicado. Esse processo tem 58 volumes, tá? Então também bastante complicado para fazer a preparação. O que eu tenho feito que ajuda muito, hoje eu não trouxe, porque como a ideia era uma exposição mais prática, mais dinâmica nesse aspecto, eu não trouxe aqui o recurso audiovisual, o data show, o PowerPoint, não é? Normalmente em aula mais acadêmica, com conteúdo dogmático mais forte, eu costumo usar, é interessante. Então eu costumo usar esses recursos para a preparação de fazer o roteiro para o júri. Fica a dica para o colega que queira experimentar. É possível fazer o roteiro para a exposição com hiperlinks para as peças, e o último júri do Celso Daniel, que aconteceu em agosto, eu fiz com um data show, e coloquei lá o telão, mostrei para o jurado, mostrava as peças do processo no data show. Evitava aquela questão de ficar folheando, porque, vejam, manusear 76 volumes é um negócio que é impossível. Não tem condição de localizar a peça no feito original e dar para o jurado visualizar. E usar as nossas cópias, se não tiver nenhum grifo, nenhuma anotação, é possível, mas é difícil não ter nenhum grifo, nenhuma anotação, e ainda pode gerar um desgaste por parte do advogado, algum registro em ata, que pode levar a alguma complicação para o julgamento. Então, eu fiz a exposição com o data show exclusivamente, para ficar bem claro, de peças do processo, nada fora do processo, para que não houvesse alegação de exibição de documento novo, que é vedado, e aí o jurado tinha, desse tamanho, um cheque do senhor Sérgio Gomes da Silva, em favor do senhor Sérgio Gomes da Silva, em razão de constrangimento de empresário que foi obrigado a pagar determinado valor a título de propina. É interessante do ponto de vista visual, o jurado vê aquele cheque, aquele valor daquele tamanho, causa um impacto bastante interessante. Particularmente, eu mostro fotografia de cadáver dependendo do caso, dependendo do contexto, mas não o fiz no telão. Não me pareceu adequado, não me pareceu de bom tom, minha opinião. Porque colocar uma foto de necrópsia ou de cadáver num telão, como se fosse aqui, por exemplo, não me pareceu, até porque parentes da vítima, não me pareceu interessante. Coloquei uma foto do prefeito Celso Daniel, vive fazendo um discurso, para a gente lembrar da pessoa que ele era, do profissional que ele era, da pessoa engajada com relação ao seu povo. Com relação ao plenário, a gente trabalha um pouquinho, vou contar para os colegas com um pouco mais de detalhe essa história de Taubaté. O Roosevelt Calume, ele era um médico ali da Universidade de Taubaté, exercia funções de docência na Universidade de Taubaté, e ele tinha lá os colegas dele de trabalho, outros médicos, não é? E em determinado momento, ele tinha uma amiga que cuidava do setor de prontuários ali do hospital. E ele ouviu falar, soube, aquela época, vejam, 86,
ainda muito embrionário, era inicial a questão de transplante no Brasil. Engatinhava, começava os transplantes no Brasil. E um grupo de médicos optou por montar vamos dizer assim, uma central mesmo de captação de órgãos e de transplantes ali em Taubaté. E se questionava a estrutura da universidade ou do Hospital Santa Isabel ali da cidade para efetivamente fazer esse tipo de procedimento, não é? E chamou a atenção do médico. Esse médico foi atrás para saber do que se tratava, foi atrás dos prontuários dos pacientes e verificou nos prontuários, analisou os prontuários e viu que não constava adequadamente um diagnóstico de morte encefálica. E a gente tem hoje, pela Lei 9.434 de 97, artigo 3º, que morte encefálica é um marco efetivo, a definição legal de morte no Brasil. Aquela época não havia norma apontando que era morte no Brasil, mas já se tratava da morte encefálica como ponto de referência para fins de extração de órgãos para transplantes, de remoção de órgãos para transplantes. Se estudava, se falava, e era preciso mesmo estabelecer um marco diferente da parada cardiorrespiratória para que se pudesse aproveitar os órgãos para essa finalidade. Muito bem. Então havia aquela época, embora não houvesse norma efetivamente, havia o critério para diagnóstico de morte encefálica, o passo a passo para o diagnóstico, inclusive estabelecido de início pela Universidade de Harvard, quando da promoção de um dos primeiros transplantes do mundo, não é? E foi estabelecido um critério. Esse critério era absolutamente conhecido no meio médico, absolutamente conhecido. E esse critério, ele parte de uma etapa clínica, em que o médico faz um diagnóstico, um exame no paciente, um exame clínico complementado, vejam, complementado por uma perícia, uma angiografia cerebral, eletroencefalograma, tomografia, não é? Aquela época, o que se usava mais era a angiografia cerebral bilateral, não é? O Dr. Calumi olhou esses prontuários e, conhecedor que era das regras de identificação de morte encefálica, verificou que as pessoas, então, né, apontados como cadáveres da época, não estavam com diagnóstico de morte encefálica bem definido no prontuário. Não estava com diagnóstico bem definido no prontuário e encaminhou uma denúncia para o Conselho, primeiro para o Conselho Regional de Medicina, apontando o seguinte: pessoas que não estão mortas são submetidas em Taubaté à nefrectomia bilateral. Nefrectomia bilateral é a cirurgia de extração dos 2 rins para fins de posterior transplante no receptor. E efetivamente não estava. Infelizmente, lamentavelmente, o Conselho Regional de Medicina abafou o caso, arquivou e não deu nada. Aliás, o Dr. Calumi teve problemas com relação a essa denúncia. O mesmo fato foi submetido à apreciação do Conselho Federal de Medicina, que da mesma forma não implicou nenhum dos médicos. Houve uma investigação pela Polícia Civil à época. Essa investigação, e aí um dos motivos do atraso, essa investigação demorou 10 anos. Só a investigação demorou 10 anos. Então o inquérito policial chegou às mãos do colega, do promotor de Taubaté, já em 96, não é? Em 96. Aquela época não havia, a lei que regulava a questão da remoção de órgãos, de transplantes, era uma lei de 68, que trazia um tipo penal muito incipiente com relação a essa conduta de remover órgãos sem a identificação, os critérios legais bem estabelecidos. Ainda estava muito no início isso. Mas o Dr. Calumi fez a denúncia, levou a denúncia adiante em sede de investigação criminal, foi ouvido muitas vezes, muitas pessoas, o inquérito ganhou corpo, foi um inquérito que chegou a 38 volumes e depois mais 20 de fase judicial. Por que eu chamo esse caso, trago esse caso para os colegas? Porque, em termos de plenário, e aqui é o nosso ponto, né, de ênfase agora, não tenho dúvidas que foi a situação de maior dificuldade
que eu particularmente enfrentei, e acredito que dificilmente eu vou enfrentar uma situação tão difícil quanto. Porque vejam os colegas, acusava-se os médicos, 3 médicos, de remover os rins dos pacientes vivos com dolo eventual, assumindo o risco de que estavam vivos e daí produzir o resultado morte, sem qualificadora, homicídio simples, não é? Nesse cenário de diagnóstico inadequado ou insuficiente de morte encefálica. Essa é a acusação, e causando morte. O tráfico de órgãos humanos propriamente não foi imputado, primeiro, porque a lei era incipiente, não é? Uma lei de 68, e mesmo se houvesse a questão, se fosse possível indicar o tráfico de órgãos propriamente, o fato já estaria prescrito do fato à época, né? Do fato até a denúncia. A pena era muito pequena para isso. Hoje a gente tem uma regulamentação bem melhor pela 9434 de 97, que é a lei de transplantes, que aliás os debates aconteceram muito por conta desse caso, inclusive, e se chegou até essa lei em 97. Mas vejam, e aí o plenário, colegas, o plenário do júri nessas condições. Promotora designado, fui designado naquelas condições, especificamente para fazer o plenário. Eu tinha 8 anos na época dos fatos. O advogado gritava, o promotor tinha 8, promotor, mas não tem condição. O promotor faz 10 anos que eu trabalho nesse caso. O promotor faz 30 dias que está aqui sentado nesse caso. O promotor tem tantos anos, o promotor tinha tantos anos à época me investigou, né? Tinha tantos anos à época dos fatos. Enfim, e está querendo dizer para os senhores condenarem quem? Quem? 3 médicos respeitados na cidade, respeitados, com mais de 60 anos de idade, sem uma vírgula na folha de antecedentes, uma vírgula, não é? Por esse quadro contextualizado num cenário de dolo eventual. Complicado, não é? Complicado. A prova era uma prova técnica demais, uma prova, você precisa entender, e aí eu chamo a atenção para o colega da dificuldade plenária. O promotor do júri precisa mergulhar no caso e precisa entender aqui, eu precisei entender e compreender como fazer um diagnóstico de morte encefálica, como se médico fosse, não é? Por sorte, meu irmão é médico e, coitado, esses 30 dias eu aluguei o rapaz de uma forma que o sujeito ficou sem vida, porque eu vivi isso aqui dia e noite, esse caso. Que isso aqui me pareceu de um grau de importância, e digo para os senhores com absoluta tranquilidade, os réus responsáveis, embora a absoluta dificuldade de fazer a demonstração disso em plenário. Então, o que foi preciso fazer? O prontuário médico trazia o diagnóstico, segundo os médicos, né? O neurologista, o diagnóstico clínico, passo a passo, da morte encefálica, e depois esse exame complementar. O Dr. Calume dizia que não havia diagnóstico completo, os médicos diziam que havia o diagnóstico completo, e eu não sou bacharel em direito, como é que faz para demonstrar isso aí? Não é? O neurologista réu foi ouvido em interrogatório, tá? Foi ouvido em interrogatório, trouxe uma televisão, um painel, um data show, e fez a sua exposição em 2h30 para demonstrar que havia diagnóstico de morte encefálica. Não é? Como é que eu vou dizer que não tem diagnóstico? Eu que não sou médico naquelas condições, embora o Dr. Calume trouxesse. Os advogados trabalharam bem a questão de dizer que o Dr. Calume tinha rusgas com esses médicos, havia uma questão de vaidade entre os médicos, e o Dr. Calume não se conformava com o fato daqueles médicos terem se destacado com a equipe de transplantes, não é? Progresso que vinha para Taubaté, era a primeira cidade do interior do estado de São Paulo a realizar transplante, então havia esse quadro por trás. Mas também havia uma situação que era a seguinte: os rins eram retirados dos pacientes e o trânsito desse rim era completamente, porcamente documentado. Então, e havia um pagamento entre o hospital que recebia, na verdade, os pacientes que recebiam os órgãos, eles pagavam ao hospital, e parte desse pagamento era encaminhado à Fundação Universitária de Saúde de Taubaté,
que recebia esse dinheiro e daí, segundo consta nos autos, repassava esse dinheiro em parte para os médicos. Então, o mínimo que se exige num quadro desse, ainda que não haja, na época não havia fila de transplante, o quadro era diferente, o mínimo que se exige é a documentação precisa desse trânsito. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de bicho, eu falo aqui de gente. Rins foram retirados de pessoas dessas condições e encaminhados para gente rica em São Paulo, para gente que pagava entre 30 mil e 70 mil dólares, precisava converter para dólar, porque a moeda, 86, para a gente ter uma noção do valor das coisas, entre 30 mil e 70 mil dólares à época, para fazer esse transplante. E ainda que não houvesse fila e não havia, precisava ter um critério para se definir isso. Por que esse rim foi para o Oswaldo Cruz em São Paulo e não foi para outro lugar? A referência para isso constava dos autos, era o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que fazia também retiradas e transplantes, mas com uma documentação absolutamente impecável, e sigilosa, evidente. Saiu desse paciente, foi para esse paciente, foi transportado pela polícia militar, pela polícia rodoviária, nessas condições, foi custeado assim, foi custeado assado. Em Taubaté não havia nenhuma referência nesse sentido, sem contabilidade dos valores. Os rins saíram de Taubaté sem comprovação nenhuma do deslocamento, sem informação nenhuma da origem, e paga a cirurgia, pagos os médicos nesse cenário. Havia, senhores, um contexto de tráfico de órgãos por trás, era o pano de fundo dessa situação. Isso foi mostrado para os jurados. Adianta discutir com o jurado que os pacientes, os réus assumiram, não é? E aí, adianta eu trazer, por exemplo, o conceito do Nelson Hungria, que é o melhor conceito de dolo eventual, para mim, o melhor conceito de dolo eventual, não é? Que ele faz a referência à egoística indiferença, perverso egoística indiferença, que leva o acusado a assumir o risco de produzir o resultado de morte, ou apenas o procedimento leviano, a inconsiderada persuasão ou esperança de que o resultado de morte não advirá. Adianta eu dizer isso para o jurado? Olha, eles assumiram o risco de produzir o resultado morte. Veja bem, porque nesse quadro há uma questão de dolo eventual, o jurado não entende, não vai entender, não adianta eu trazer. O que precisou explicar, isso foi feito, era mais de um réu, então a primeira fala foi em 2h30, isso foi feito trazendo o cenário de fundo, circunstância que me mostra que assumiram o risco de provocar as mortes. Assumiram o risco de provocar as mortes por quê? Duas possibilidades, tanto a questão do tráfico de órgãos apontada, quanto a vaidade no sentido de implementar ali um projeto pioneiro de captação de órgãos e de transplante de órgãos. Esses dois quadros foram apontados para os jurados. E no plenário, a importância de se explorar os interrogatórios e a prova, a testemunha ouvida em plenário. Nesse júri, e aí me parece que aqui foi o divisor de águas. Me parece que a procedência do pedido nesse plenário foi nesse depoimento. Não fui eu, afinal de contas eu nem tive a oportunidade de arrolar a testemunha, porque atuei só no plenário. A defesa rolou. Vejam o quadro que o júri... Por isso que o júri tem essa questão da surpresa, não é? E o que a gente tem que fazer no dia. A defesa trouxe um médico, PhD pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, neurocirurgião, cabeça branca, mais de 60 anos, 30 anos de cirurgia neurológica, para dizer que havia diagnóstico de morte encefálica. E o rapaz, o senhor, sentou no plenário, não é? E o juiz perguntou, testemunho de defesa perguntou, não, há diagnóstico de morte encefálica. Os pacientes estavam mortos quando da extração dos rins. Não tem homicídio, né? Um paciente morto, não tem homicídio. E aí? Acabou o plenário, né? Como é que faz? Adianta eu levantar, chegar para o jurado
e dizer o seguinte: esse homem está mentindo, porque é amigo dos réus. Adianta. Um senhor com absoluta credibilidade, com currículo impecável, tem condição de fazer um negócio desse? É esse o caminho adequado? Senhores, não é o caminho adequado. O que foi feito? E aí eu chamo a atenção da necessidade do preparo do promotor com todas as variáveis do processo, não só a questão técnica. Aliás, muito pelo contrário, a questão técnica é de menos, mas conhecer o fato com todos os seus detalhes. Eram 4 vítimas. Levantei, peguei cada prontuário médico, um por um. O depoimento desse homem, contando perguntas de acusação e defesa, demorou 4 horas. 4 horas. Por isso que o plenário, o júri, demorou 4 dias para ser encerrado. Foi de segunda a quinta. A sentença foi lida às 10 horas da noite, na quinta-feira. O júri começou às 9 horas da manhã, da segunda-feira, todo dia, das 9 às 19. Das 9 às 19 todo dia. Não é? E analisando cada prontuário, o médico disse o seguinte, eu vou dizer para ele: o senhor disse que tem diagnóstico de morte encefálica? Sim, tem diagnóstico de morte encefálica. O senhor conhece todos os requisitos? Eu tenho certeza que o senhor conhece muito melhor do que eu. Todos os requisitos para o diagnóstico clínico de morte encefálica? Sim, conheço com propriedade. Vamos pegar aqui o prontuário do paciente A. Quais são os requisitos? Tais, tais e tais. Muito bem. Vamos pegar o prontuário do paciente A. Tem isso? Apneia, não sei das quantas? Sim. Midríase paralítica bilateral? Sim. Reflexia, não sei das quantas? Sim. Foi feito tal teste? Esse teste não consta do prontuário. Mas veja, não entendi. Esse teste não consta do prontuário? Não, esse teste não consta do prontuário. Se esse teste não consta do prontuário, doutor fulano, existe o diagnóstico completo de morte encefálica? Veja, vendo por esse lado, realmente, nesse caso aqui, o prontuário não está exatamente como deveria. Não, veja, o prontuário não está como deveria, eu não tenho diagnóstico de morte encefálica. Eu posso afirmar, doutor fulano, que há efetivamente morte encefálica no caso do paciente A, com esse prontuário, é esse o documento da cirurgia? Não posso afirmar. Aqui o quadro mudou, não é? A partir daí o júri foi outro. Foram 17 anos e meio para cada acusado, para esses médicos ali naquele quadro. Eu vou encaminhar para o encerramento. Tinha mais coisa para dizer, mas é aquele negócio, né, doutora Vera? Eu falei, pessoal, que eu estava com dificuldade de voz, um pouco rouco, um pouco gripado, mas não adianta. O promotor do júri é isso aí. Fala, e alguns pontos vão ficar, né, para a questão dos colegas, para o nosso debate aqui, que eu tenho certeza que vai ser profícuo. Eu só queria encerrar colocando para os colegas o seguinte: nós, promotores de justiça, nós somos os curadores dessas almas que clamam por justiça. É nossa a responsabilidade de responder pela resposta efetiva, pela prestação efetiva, pela vinda efetiva da resposta penal desses fatos. Cabe a nós não esquecermos dessa pessoa que hoje está ali sob 2 camadas de chão duro. Só a família dessa pessoa lembra e nós, promotores de justiça, devemos lembrar. Eu costumo falar para os jurados ao final o seguinte: com provada a responsabilidade do acusado, provada a responsabilidade no caso, e essa expressão é do Esmeraldino Bandeira, comprovada a responsabilidade, a absolvição do réu, nesse caso, é o mesmo que impor a condenação à vítima. Impor a condenação à vítima e atribuir à morte do seu corpo físico o homicídio da sua própria alma. É essa a nossa responsabilidade, é esse fardo que a gente carrega na tribuna do júri. Não é preciso gostar, enfim, cada um tem a sua predileção, mas para atuar ali, eu espero dos colegas esse engajamento, esse esforço, e que a acusação seja promovida até a última gota de suor.
Eu agradeço a todos, desculpem, faltou alguma coisa, desculpem o excesso e o tempo tomado, espero que tenha sido proveitoso, me coloco à disposição, não é? E vou deixar já de antemão um e-mail, se os colegas quiserem fazer contato, num caso prático qualquer, para trocar ideia, enfim, para falar da vida, também é bom de vez em quando, não é? Fica à vontade, é marcio.frige, o frige é F de faca, R de rato, I de ilha, G de gato, I de ilha, @gmail.com. Muito obrigado pela atenção dos colegas, espero ter a oportunidade de voltar em breve aqui para Palmas. Obrigado pela atenção. Pois bem, após a brilhante explanação aí, vamos passar a palavra para o doutor Lucídio aqui como debatedor da mesa. Se fosse para cantar eu tinha ligado, mas falar não sou muito. Obrigado. Eu queria consignar aqui o convite feito pela doutora Vera, e eu particularmente sou seu fã em razão de todas nesses 15 anos que eu estou aqui, da oportunidade que temos de estudar sempre pelas suas iniciativas. Eu tenho um objetivo só, que é estudar, que eu não tenho nenhuma outra ambição aqui nesse ano e pouco que me resta para a aposentadoria. De vez em quando alguém me tira da prateleira para o júri ou para alguma coisa e eu fico muito orgulhoso e agradecido por isso. É o meu amigo, Dr. Nilomar, que está aqui, companheiro da viola, obrigado por estar aqui. Aos colegas, os promotores de justiça, os jovens promotores de justiça que nos orgulham sempre. Ontem estava aqui o Dr. Vinícius e eu tive a oportunidade de dizer para ele que lá da minha poltrona eu estava orgulhoso pelas colocações dele como um jovem, estudioso, talentoso promotor. Os nossos colegas delegados, por isso, Dr. Ricardo, Dr. Bonfim, que dão prazer de estar aqui. O meu braço direito, esquerdo do júri lá, o Dr. Fernando Leiser, que está ali. O Matheus, que é nosso colega lá de Paraíso, que nos foi subtraído para Palmas aqui. Professor Márcio Augusto, eu fiquei aqui, e eu até escrevi aqui, fiquei encantado. O senhor é um encantador, essa é a palavra. Mas esse encanto vem justamente da paixão e do estudo, as citações doutrinárias, históricas que o doutor Márcio faz. É fruto de um jovem, se há 11, 12 anos ele veio aqui fazer o concurso, imaginem que ele tem 10, 12 anos de Ministério Público e traz essa informação que é, sem dúvida alguma, eu até mandei uma mensagem aqui para o Edilson, que ele estava sendo citado 2 vezes, realmente um maestro do júri, mas eu vejo que o Ministério Público de São Paulo se renova a cada dia e a cada vez melhor. Muito obrigado pelo senhor vir aqui e trazer isso. Não há maior palavra de excelência que a de professor, e o senhor é um professor. Eu fico até limitado aqui porque, como eu disse, eu já sou lo viejo de los encantos, eu estou quase fora dos encantos, mas eu queria trazer 4 observações. A preocupação que nós promotores temos com o local do crime e a preservação do local, o Dr. Bonfim sabe disso, da nossa preocupação. Então, como que o local do crime precisa ser preservado, inclusive com aquele registro de ocorrência feito pelos policiais militares, que são os primeiros que chegam. Às vezes juntam o sapato, a arma, põe até vela na volta do cadáver. O segundo ponto, a distância temporal entre o fato e a denúncia, entre a denúncia e o plenário, na dificuldade que nós temos de levar ao jurado a prova presencial da testemunha que viu ou ouviu, porque o laudo técnico realmente é um laudo para os técnicos. Uma terceira preocupação da embriaguez ao volante e o uso quase indiscriminado do dolo eventual por existir dentro do veículo, por exemplo, uma
latinha de cerveja, que pode nem ter sido bebida pelo motorista e pode nem sequer ele saber que ela existia dentro do veículo. E a impressão que o professor Márcio tem da nova quesitação, quando nós conversamos ali em 1 minuto, eu lhe disse do meu apreço pelo professor da Ponte, que me orientou no curso, mas eu não apresentei a minha dissertação por questões de extremo perfeccionismo, porque o professor da Ponte é o seu orientador e o senhor sabe da qualidade do orientador. Mas me preocupa a nova quesitação, e esse era o tema da segunda dissertação, em razão, primeiro, da ausência doutrinária dos professores que se atrevem a escrever sobre o júri do ponto de vista histórico, doutrinário, filosófico, não do prático do júri, com relação à quesitação, e também porque a jurisprudência não tem trazido quase nada de inovação, e me preocupa que às vezes os quesitos são feitos de improviso, porque quando a gente diz que o promotor precisa ser um especialista no júri para acompanhar o inquérito, para oferecer a denúncia e para sustentar no plenário, me parece que ao juiz também deveria ter essa preocupação. Nós aqui temos juízes substitutos que eu já fiz a iniciação de SARA para vários juízes, porque eles vêm fazer o primeiro júri e pegam aquele roteirinho do professor, dos 3 autores do júri de São Paulo, o professor Marrei, e esquecem, por exemplo, o livro Profundo Conhecimento do professor Hermínio sobre as classificações própria e imprópria, principalmente na junção do quesito autoria e letalidade, ou materialidade e letalidade no mesmo quesito hoje, tentando fazer uma economia processual que, ao meu ver, trará profundo constrangimento para o promotor de justiça que tiver que recorrer, porque também temos a infelicidade, às vezes, de pegar um processo para apresentar razões de recurso quando nós não fizemos sequer o plenário. Então, eram essas as minhas considerações. Muito obrigado pelo senhor ter vindo, e eu vou ficar com o seu e-mail aqui, porque se o senhor me der o privilégio de ter algum contato, eu vou precisar muito das suas orientações. Muito obrigado. Sim, o doutor Lindomar está pedindo para repetir o e-mail, é que tem um ponto entre o Márcio e o Frige, então só esse destaque. Doutor Lucídio, por favor, e quem vai usar, eu vou pegar o e-mail do senhor e certamente eu vou incomodá-lo muito mais do que o senhor vai me mandar alguma coisa, não tenha dúvidas com relação a isso. O doutor sabe que júri a gente aprende a fazer fazendo, né? Fazendo mesmo. É na prática, então não tenho dúvida que o senhor tem um referencial muito maior do que eu nesse sentido aqui. A promotoria do júri de Palmas está absolutamente bem servida. Bom, com relação aos pontos que foram propostos, eu posso dizer o seguinte: com relação ao local e a preservação do local, sem dúvida de fundamental importância, e está abarcado naquele quadro colocado para os colegas num primeiro momento, da importância da investigação. A importância, aliás, aqui vale aquela ressalva, né? Não se navega o mesmo rio 2 vezes, não é isso? As águas passam, pela segunda vez o rio é outro. Então, se não se preserva o local do crime adequadamente, se não é feita a preservação de forma adequada, e normalmente o primeiro contato é mesmo da Polícia Militar, eu perco essa oportunidade de navegar esse rio, não é? E de chegar mais próximo da verdade dos fatos, porque é o local bem preservado que vai dar margem à perícia adequada, e é a perícia adequada que vai me levar à condução do caso a bom termo, e também e no sentido de explicação e de orientação ao jurado. Então, é uma preocupação que efetivamente procede. Nas comarcas que eu tive, evidente, São Paulo impossível, mas nas comarcas menores, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tribunal do Júri, eu tinha oportunidades de fazer reuniões
com o Comando Regional da Polícia Militar e me colocava à disposição para fazer orientação para os policiais militares, todos, né, era marcado normalmente uma reunião parecida com essa, e era feita uma exposição. A importância da preservação do local, não é? E as consequências da preservação mal feita. O que a gente precisa fazer é orientar. Não é? Se a Polícia Militar tem oportunidade, vai fazer o primeiro enfrentamento e não está qualificada a fazê-lo, não é, a fazê-lo da forma devida, o que a gente pode fazer é contribuir com algum tipo de orientação. O delegado de polícia, assim que acionado, tem obrigação, por força de lei, de fazer a preservação, manter a preservação e acionar, requisitar as perícias pertinentes, aí os desdobramentos em termos de investigação, mas nada vai adiantar se quando o delegado chegar ao local e fizer a requisição, como o senhor bem colocou, está ali, tem até, como o senhor bem lembrou, deu exemplo, tem até vela no chão, já velando aquele cidadão, não é? Então, o que me parece adequado, o que o Ministério Público pode fazer dentro da realidade de cada comarca e dentro do possível, é um contato mais próximo entre o delegado da Polícia Civil que é bacharel em Direito, ele tem essa noção com uma amplitude um pouco maior, mas especialmente na Polícia Militar, passar dentro do possível algum tipo de orientação nesse quadro e a importância da preservação do local e as dificuldades em termos de julgamento no caso da preservação mal feita. Preservação inadequada, laudo inadequado, denúncia mal baseada, absolvição no júri, crime impune, não é? Crime impune, homicídio aumenta, né? Criminalidade é estimulada, não é interessante para ninguém. Se o promotor de justiça tem um contato mais próximo com a autoridade policial, ele pode de alguma forma colaborar no sentido dessa investigação tramitar mais rápido e encurtar o tempo entre o fato e a denúncia e depois já em juízo também com essa aproximação com relação ao juiz. Mas isso é preciso combate próximo, é preciso aproximação. Se eu deixar as coisas nas calhas dos cartórios, né, nos escaninhos dos cartórios, vai correr com a velocidade tradicional. E aí eu posso ter, né, problemas com relação a essa questão do tempo ao final. Não tenha dúvida que no júri especificamente, a distância entre o fato e o plenário é ponto crucial para a definição do júri. Inclusive o advogado, e faz muito bem o advogado que o faz, levanta a questão dizendo, vejam, passaram-se 15 anos do fato até hoje e, na verdade, nesse tempo todo, o réu aqui, a folha de antecedentes, não tem nada, não fez nada, e nós vamos condená-lo agora nessas condições. Então é um problema que a gente pode tentar diminuir, pelo menos, com uma aproximação com a investigação, com o delegado, e com um cuidado mais próximo com o processo, para que ele não caia na vala comum do trâmite tradicional. Muito bem colocado pelo senhor a questão da embriaguez ao volante e o dolo eventual. De fato, e me parece que é absolutamente pertinente a preocupação, em algumas vezes há um certo abuso. Eu, particularmente, não denuncio quando o fato base do dolo eventual é exclusivamente a embriaguez. Exclusivamente. Normalmente, quando existe associação da embriaguez ao volante com a velocidade incompatível ou com a condução anormal, aí me parece que a gente caminha assim para uma solução de dolo eventual. Mas a embriaguez única e exclusivamente, eu não costumo fazê-lo. E é duro porque agora a gente tem no 306 do Código de Trânsito Brasileiro um crime de perigo abstrato, não é? Um crime de perigo abstrato em que eu não exijo do condutor a direção anormal, a criação do perigo efetivo. Basta os 6 decigramas de álcool por litro de sangue e está caracterizado o delito. Será que nesse contexto, com a taxa, por exemplo, a taxa de alcoolemia cravada no 6, caracteriza o crime, mas será que eu tenho um encaminhamento no sentido do dolo eventual? É um pouco complicado, realmente. Me parece que eu vi algumas decisões do STJ que vinham derrubando as acusações nesse sentido, quando
o fato base do dolo eventual é exclusivamente a embriaguez. Agora, embriaguez mais condução anormal, né? incluindo a velocidade incompatível, aí a solução é outra. O projeto de Código Penal, o doutor Cristiano deve ter comentado alguma coisa, ele traz, justamente por conta desse problema, ele traz a modalidade nova de culpa gravíssima, não é? É um intermediário entre o dolo eventual e a culpa consciente, exato. É a culpa gravíssima. Inclusive especifica casos como o racha e a embriaguez ao volante. Não é? O racha, me parece que o raciocínio deveria ser mantido na condição do dolo eventual por conta da conformação desse fato e a clara e absoluta assunção da produção de um resultado mais grave, única e exclusivamente pela intenção de correr e ganhar em termos de adrenalina, vamos dizer assim, por conta daquela disputa. Não é? Então, me parece que o quadro com relação à embriaguez é esse. Realmente não caminha como deveria caminhar, existe algum excesso e cabe a gente evitar, na medida do possível, se valer desse tipo de acusação. Vai levar, eu já vi colega denunciar pela embriaguez ao volante com essa taxa de alcoolemia cravada, simplesmente com perigo abstrato, inclusive com qualificadora. Né? Então é difícil. Às vezes qualificadora de perigo comum, porque tinha mais gente, né? O sujeito transitava e acabou dando margem à morte de determinada pessoa. Então, me parece que a situação é essa. Os colegas sabem que tem quem questione até a constitucionalidade do 306, né? Não me parece pertinente a alegação, mas de qualquer forma fica o registro. Não vejo possibilidade de trabalhar com dolo eventual sem uma situação concreta de perigo, pelo menos a condução anormal associada ao quadro de embriaguez. E com relação à aquisitação, era um ponto aqui que seria tratado, se eu não tivesse falado mais do que a boca, né? Mas em especial da nova aquisitação, o promotor de justiça, evidente, tem que se acautelar hoje ainda mais do que era no passado, né, com relação ao sistema antigo, e os colegas vão lembrar que o juiz faz a leitura do questionário e pergunta às partes se existe algum esclarecimento ou consideração a fazer. Essa hora pode ser 4 dias de plenário, ninguém aguenta mais, louco para ir para casa, preciso recobrar a atenção se perdi e apontar alguma dificuldade. Essa dificuldade de incluir letalidade com autoria, problema seríssimo, dá margem, já tive a oportunidade de questionar a pergunta, o quesito, a quesitação feita dessa forma, o juiz não acolheu a ponderação no sentido de desmembramento do quesito, deu zebra, mas registro em ata e aí consideração do tribunal está ainda sob apreciação. Aí vale o parênteses, tudo deve ser registrado em ata, porque o que não está na ata não está no mundo. Tem uma versão do que não está no processo, o que está nos autos não está no mundo, o que não está na ata também não está no mundo. Então tudo que acontece no plenário deve merecer registro, o promotor deve instar o juiz para que faça, para que conste. Eu costumo pedir para constar até o réu que fala que o delegado bateu, torturou, não é? Porque indicar quem foi que o torturou, até para dar margem para essa pessoa que é caluniada, esse terceiro caluniado, possa, eventualmente, se quiser, né, fazer uso de algum meio cabível para fins de reparação. E além desse quesito que o doutor colocou, o outro quesito que é triste é o quesito genérico, o jurado absolve o réu. E aqui é um problema muito sério, porque o quesito é genérico e obrigatório. E o que pode acontecer na prática? Imaginem os colegas, réu PM, policial militar, não é? A gente tem um quadro, por exemplo, nesse júri, o defensor levanta que o réu agiu por legítima defesa própria e de terceiro real, legítima defesa própria de terceiro real, legítima defesa própria e de terceiro putativa, 4 teses, não é? Estrito cumprimento do dever legal real, estrito cumprimento do dever legal putativo. Eu tenho 6 teses de defesa, além da questão da autoria, que vamos colocar aqui no exemplo, não é discutida. Todas essas teses
elas não vão ser submetidas a uma pergunta autônoma, um quesito autônomo, estarão abarcadas pelo jurado absolve o réu. E o duro é que se cada jurado acolher uma tese, não precisa nem ser cada um deles, né? Só 4 deles acolher uma única tese dessa, o réu está absolvido. E eu sequer sei, para fins de recurso, qual foi a tese acolhida. É por isso que alguma doutrina que não vi na prática ganhar corpo. Dependendo do caso, eu até peço, mas os juízes não têm aceito. Eu não sei se aqui em Palmas os juízes trabalham nesse sentido, de desdobrar esse quesito só com o jurado absolve por legítima defesa real, o jurado absolve por legítima defesa putativa e por aí vai. Não desdobrar da forma como era no passado, não é? Todos os requisitos da legítima defesa, mas pelo menos apontar para eu poder entender, para o jurado entender que se ele absolver por esse motivo é essa tese, esse motivo é a outra, e não dá margem a esse tipo de situação que me parece absolutamente injusta. Eu tenho cuidado de, no plenário, apresentar para o jurado, e eu perco no mínimo uns 10 minutos com esse quesito, porque já aconteceu, e trabalhava em Cachoeira Paulista, ali no Vale do Paraíba, em São Paulo, que logo no começo, assim que o CPP foi reformado, e a tese era a negativa de autoria, não é? Bate-boca, aquele negócio, todo o tempo com negativa de autoria, chegou na hora da votação, foi o réu mesmo que efetuou os disparos 4-3. Muito bem, ninguém falou nada desse quesito, eu comentei alguma coisa superficialmente, foi assim que a lei entrou, conclusão, o jurado absolve o réu 5-3. Não tinha tese que se encaixava ao quesito, sequer tinha tese, então eu preciso explicar para o jurado a consequência disso, não é? E às vezes dó, não é? Pena entra nesse quesito. Então, o que eu costumo explicar para os jurados com relação a isso aí é essa questão. Eu falo o seguinte, senhores, vejam, o doutor está dizendo que não foi o réu. Os senhores respondem à pergunta se o réu, a tantas horas, efetuou o disparo de arma de fogo. Diz sim, foi ele. O doutor está dizendo que não, o senhor falou sim. Aqui embaixo, não tem o que o senhor encaixar. Não tem o que o senhor responder, não tem tese de defesa para dizer que o senhor absolve. Então é preciso explicar, ter um esforço maior para que o jurado entenda a consequência da resposta desse jurado absolve o réu. Quando havia o quesito obrigatório, hoje o juiz não é mais obrigado a quesitar atenuantes e agravantes. Ele dosa a pena, reconhece conforme os debates em plenário, não é? Mas antes havia o quesito obrigatório da atenuante genérica. Eu costumava apontar para o jurado o seguinte, olha, dó, não é aqui que se responde. Se alguém tiver com dó do réu, não me parece o caso, mas se alguém tiver com dó do réu, é aqui no final, na atenuante genérica, extralegal, né? Qualquer coisa que os senhores entenderem é o que diz a lei, o 66 do CP, aqui os senhores podem se entenderem o caso por piedade, concederem um benefício para o acusado. Hoje a gente não tem mais o quesito obrigatório, mas eu costumo fazer o mesmo raciocínio, no sentido de dizer, não se preocupem, se o magistrado entender, e isso foi discutido aqui, que existe alguma situação legal ou extralegal que atenue a situação do réu, colocado pelo advogado no plenário, o juiz vai e deve reconhecer. Não é caso de absolvê-lo simplesmente por conta dessa situação, porque ele tem uma família numerosa, enfim, porque ficou com dó, porque ele tem uma idade avançada e tal. É uma forma de encaminhamento prático que tem dado algum resultado. Depois desse de Cachoeira Paulista, é duro, né? O promotor do júri, você se esforça, se empenha, e a gente vai lá, perde o júri depois do dia inteiro ali, ralando, beca suada, não é? E eu, até hoje, saio inconformado, não é? A vida segue, a gente, como foi colocado, né, interpõe um recurso, razões de apelação, mas eu fico um mês matutando aquele que eu fiz de errado, e fiz alguma coisa de errado, porque jurado não erra, não é? O erro certamente foi meu, mas acho que os problemas maiores com relação à quesitação são esses, e o encaminhamento que a gente pode dar nesse sentido.
Ultrapassada a fase dos debates, abre-se a possibilidade de ser formulada as perguntas por escrito. Hein? Quando a aula é boa, ninguém pergunta, é isso aí. Bom, então, não havendo a formulação de perguntas aí, a gente agradece ao ilustre colega, palestrante, professor, como bem disse lamentando que ele não ficou aqui há 10 anos atrás, né? Como diz o doutor Docílio aí, esse primor a excelência de professor. E temos aí uma lembrança do estado do Tocantins, que será oferecida aí ao doutor Márcio, e penso que com maior propriedade para entregá-la, a anfitriã-mor do Ministério Público, a doutora Vera Nilva. Mais uma vez agradecendo ao doutor Márcio, agradecendo ao Ministério Público de São Paulo, que disponibilizou a vinda do doutor Márcio para cá, que nos deu essa excelente palestra. Agradecendo ao doutor Nilomar, que eu tenho certeza que lá na sua secretaria não faltam problemas, né, doutor? Para eu resolver, né? E agradecer também ao doutor Lucídio, tá, pela sua excelente colaboração. Dizer aos colegas, então, que está encerrado, né, esse nosso seminário. E agradecer a presença de todos aqui presentes. Espero que todos, a exemplo de mim, né, que estou aqui, possam ter angariado várias experiências durante esses 2 dias. Que, a meu ver, foram pessoas, esses palestrantes, pessoas que trouxeram até nós uma gama muito grande de conhecimentos e que nós possamos ter extraído muita vantagem desses conhecimentos que eles passaram para a gente. Então, muito obrigada, gente, por todos comparecerem.